Então, boa noite a todo mundo aí, pessoal. Hoje, dia 18 de janeiro, então a nossa aula, nós estamos começando a parte de leasing. Nós falamos uma parte na aula do sábado, estamos dando continuidade nesse material. Então, a nossa penúltima aula, digamos assim, do semestre, né? Porque, na verdade, nós estamos falando ainda do semestre passado. Estamos finalizando aí o curso e, se Deus quiser, a gente vai fechar com chave de ouro, né? Muito bem, com a graça de Deus. Então, que Deus nos abençoe aí e que a gente tenha um ótimo e excelente curso, né? Muito bem, pessoal. Nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui uma configuraçãozinha aqui para a gente já iniciar. Ué. Peraí. Muito bem. Bom, não estou conseguindo achar aqui. Um minutinho. Deixa eu só achar aqui, pessoal, para poder acertar na hora que a gente faz aqui a projeção, né? Quando a gente tem as pessoas. Deixa eu ver aqui. Só para deixar quem tem vídeo, né? Deixa eu ver. Isso, agora sim. Muito bem, agora sim. É para deixar somente quem tem os vídeos, porque depois na gravação e no vídeo fica melhor. Então vamos lá, pessoal. Eu tinha parado na aula passada, quando a gente estava falando de leasing. Na verdade, no ponto em que a gente estava separando a exceção. A gente falou de leasing financeiro e de leasing operacional. Só relembrando, qual que é a diferença? Leasing financeiro, ele vejam, tanto o leasing operacional quanto o leasing financeiro, ele é, na forma, um contrato de arrendamento, é um contrato de aluguel, tá? Mas, na essência, a gente tem o direito de uso desses ativos, qualquer que seja ele. A gente pode estar falando de veículo, de máquinas, equipamentos, computadores, impressora, qualquer ativo, tá? Então, como a gente tem o direito de uso, a gente tem que registrar esse direito de uso lá no ativo, às vezes como imobilizado, basicamente, normalmente como imobilizado, e depois reconhecer ele inteiro lá no passivo. Quando eu digo inteiro é assim, é o contrato todo, tá? Reconhecer a dívida como um todo. Eu confesso a vocês, bom, e só continuando para fazer esse comentário. E aí a gente tem assim, quando você tem, digamos, o leasing. Na entrada desse CPC 6, dessa revisão, muita gente achou que não ia ter mais o chamado leasing operacional. O leasing financeiro, reconhecemos o contrato inteiro. O leasing operacional, eu reconheço somente as parcelas que eu vou pagar mês a mês. Essa é a diferença básica dos dois, e como nós vimos, a diferença está na transferência ou não dos riscos e benefícios de cada um desses contratos, né? De cada um desse modelo de contrato. Então, se você tem um contrato que você não transfere riscos e benefícios, tá? Você, a princípio, deve lançar isso, deve reconhecer isso como ativo, como contrato de leasing operacional. Só que agora, com essa revisão, a gente praticamente todos os contratos de leasing nós lançamos como financeiro. Porque entende-se, né, digamos assim, quem montou as normas, quem pensa as normas, na verdade o IASB, entenderam que praticamente toda forma, quando você tem o direito, você precisa reconhecer, porque ele vai ao encontro do conceito de ativo, né? Então, ativo é um recurso econômico, né? E esse recurso econômico a gente entende bens e direitos que a empresa detém o controle, e o controle a gente tem de riscos e benefícios, mesmo que você não tenha a propriedade formal, né? Ou seja, que é essência sobre a forma. Bom, e naquele momento, muita gente falou assim, lá em 2019, acabou o leasing operacional, agora é tudo financeiro. Não é verdade, tá, pessoal? Então, só estou reforçando o que eu falei no sábado. O leasing financeiro, ele continua, ele existe, tá? E esse leasing financeiro, ele é considerado, digamos assim, quando nós temos duas exceções. Ou seja, quando a gente tem
como eu posso dizer, contratos de valor baixo ou contrato de até 12 meses. Tá claro isso aí, pessoal? Evidentemente, vamos supor, a Solange fala assim, não, eu tenho um contrato aqui que é de 12 meses, mas eu quero reconhecer o contrato inteiro. Pode? Pode, tá? Pode. Ele é uma exceção, mas ele não proíbe você de fazer essa contabilização. Então, vamos supor, eu estou numa empresa ou meu cliente aqui, eu adoto por procedimento todo o contrato de leasing, independentemente de prazo, fazer esse reconhecimento. Posso? Posso. Vai estar escrito num slide que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, e a gente estava justamente começando a ver essa questão aqui, né? Em que momento que isso acontece ou quando isso a gente tem essa exceção, né? Ó, então a gente falou todas as definições aí, isenção do reconhecimento. Não, a gente estava bem aqui, ó, a gente parou exatamente nesse slide aqui, né? Ó, quando a gente falou aqui, ó, a isenção do reconhecimento. Então veja, ó, o arrendatário pode decidir não reconhecer, tá? Ó, como ele fala aqui, ó, não reconhecer, certo? Os arrendamentos, né, quando? Na verdade, quando você tem aqui, ó, um arrendamento de curto prazo ou de baixo valor. Então é assim, a gente não tem necessariamente, né, digamos assim, o conceito de baixo valor. O CPC não trata isso como sempre, tá? Ele sempre vai, digamos, dar aí o procedimento de forma geral, de forma genérica, tá? Então, a gente que tem que definir o que é pequeno valor. Tem um conceito que, se não me engano, acho que foi o Alex que levantou, se não me engano, eu não me lembro quem, falou dos 5 mil dólares. A Marta, eu não lembro quem foi, fez o comentário dos 5 mil dólares. Existe isso, eu já ouvi falar, mas não está aqui no CPC, não está nessa norma. Tá? Então, eles falam assim, não, abaixo de 5 mil dólares, você pode considerar como de pequeno valor. Né? Isso seria mais ou menos assim como se diz, uma média, um padrão de mercado, né? Só que não está na norma. E se eu entender que um valor de, sei lá, 1.000 dólares é de pequeno valor, tudo bem. Agora, se eu entender que 10 mil dólares é de pequeno valor, se você tiver numa Petrobras ou uma empresa de grande porte, 10 mil dólares pode ser de pequeno valor. Então, acho que isso é um pouco relativo e trata-se de julgamento, tá? Então, veja, por isso que ele fala aqui, ó. Então, a gente tem que ver. Eu posso decidir não reconhecer quando for de curto prazo, e curto prazo, nesse caso, gente, lembre-se, tá? Aqui especificamente, nós estamos falando, ó, 12 meses, tá? Então, nesse caso aqui, ó, não entra aquele conceito, até que o Alex tinha perguntado na aula passada, assim, até o final do exercício seguinte. Este curto prazo aqui são 12 meses. Passou disso, a gente então teria que reconhecer ele como leasing ou arrendamento financeiro, tá? Ó, se o arrendatário decidir não aplicar os requisitos de 22 a 49, pessoal, esse item do 22 ao 49 da norma, ele dá todos os procedimentos do leasing financeiro e uma parte do leasing operacional. Então, o que ele está dizendo aqui na prática? Ele está falando assim, então se você não quiser aplicar, nem reconhecer como leasing operacional e como leasing financeiro, desde que seja ali uma exceção, né? Então, você teria que fazer assim, ó. Ele diz aqui, ó. Então, se o arrendatário decidir não aplicar os requisitos dos itens 22 a 49 a arrendamentos de curto prazo, tá vendo, ó? Ou arrendamentos para os quais o ativo subjacente é de baixo valor, ou seja, isso que ele diz nesse slide aqui, tá? Para essas duas exceções ou isenções, o arrendatário deve reconhecer os pagamentos de arrendamentos associados a esse arrendamento como despesa em base linear ao longo do prazo do arrendamento ou em outra base sistemática. Ou seja, ele está dizendo assim, bom, então se você não quiser, se você tem a exceção ali e você não quiser usar o procedimento do leasing financeiro, então você pode pegar, dividir o contrato, sei lá, em 12 vezes e mês a mês você apropria as despesas. Ele fala que pode ser dessa forma ou utilizando uma outra base sistemática. Lembrando, viu, Solange, principalmente você que é da área de impostos, eu sei que a Daiane Mourão também mexe com os impostos aí, né? Então, quando a gente pensa aqui no leasing, gente, o fisco só aceita como dedutível o pagamento, tá?
Então, você pode ter várias formas de registrar o leasing aqui, mas ele vai considerar como leasing ou como despesa de leasing, digamos assim, dedutível, somente aquela parcela que condiz com o pagamento. Fora disso, no lucro real é indedutível, no lucro presumido você não vai ter problema com isso, tá? Bom, ó, o arrendatário deve aplicar outra base sistemática se essa base representar melhor o padrão do benefício do arrendatário. Veja, porque aqui ele fala o seguinte, ó, se o valor é baixo, se o valor é de curto prazo, o contrato, tá? E você não quer ficar mês a mês, você quer fazer uma coisa mais simples, então você divide por 12, digamos assim, né? Faz em uma base linear. Pega o seu contrato, pega as parcelas, divide e se isso representar melhor o seu contrato, tá? Bom, ó, se o arrendatário contabilizar arrendamentos de curto prazo, então aplicando o item 6, o item 6, pessoal, é o que dá esse aqui, ó, tá? Vamos ver se você, aqui ele não tem, mas esse aqui basicamente é o item 6, tá? Ó, o arrendatário deve considerar o arrendamento como novo arrendamento para as finalidades desse pronunciamento, se houver modificação no arrendamento ou houver qualquer alteração no prazo do arrendamento. Por exemplo, o arrendatário exercer uma opção não incluída anteriormente em sua determinação do prazo do arrendamento. Então, aqui tem uma coisa importante, gente, que quando você pensa em contrato de leasing, você tem essa questão digamos assim, de você ter uma alteração no contrato. Então, vejam ali ele diz assim, bom, você tem um contrato e você está considerando ele lá como uma exceção, então se houver uma mudança no prazo, tanto é que ele vai ter uma espécie de capítulo aqui só de prazo, né? Se tem uma mudança no prazo, uma mudança em termos do que tem ali no contrato de leasing ou não, então você tem que, a gente considera isso como uma mudança de contrato, você precisa dar baixa em um contrato, recalcular tudo, refazer tudo e lançar tudo de novo. Tá? Então você precisaria fazer esse movimento. Eu estou falando isso porque ele aparece várias vezes essa situação aqui, né? Ela fala, ó, se o arrendatário contabilizar, tal, deve considerar o arrendamento como novo arrendamento. Significa que houve uma mudança em tese significativa no contrato e aí você precisa então reconhecer esse contrato novamente. É como se você desse baixa, né? E fizesse um novo. Você tem que fazer um ajuste nesse lançamento. Não precisa dizer exatamente da baixa, né? Porque ou você dá baixa ou você reconhece, digamos, os novos prazos, novos valores e assim sucessivamente. Aqui tem outra coisa importante, gente, ó, identificação do arrendamento. Vocês devem lembrar na aula no sábado, a Lilian até a Lilian fez o comentário falando assim, ó, puxa, não é tão simples, tal. Lembra que a gente falou? Não sei se vocês já leram um contrato de leasing, pessoal. Não? Os contratos, assim, quando ele é um contrato específico de leasing, é fácil. Porque você sabe que ali você está falando de um contrato de arrendamento. O problema é quando você está fazendo um contrato lá, por exemplo, eu chamo o César para fazer DP para mim. Tá? O César sabe tudo de RH, ele vai cuidar ali do DP, tal, do sistema. E ali ele fala assim, ó, então, ó, ele fala assim para mim, eu vou fazer um contrato aqui com você, eu presto o serviço para você e eu alugo a máquina para você, o computador para você, ou eu me alugo um equipamento aqui, sabe, para colocar digital dos funcionários, esse tipo de coisa. Você percebe que eu estou fazendo um contrato de prestação de serviço e que tem um componente de leasing embutido nesse contrato. Aí é que é difícil a gente entender os contratos de leasing. Essa é uma das dificuldades, tá, pessoal? Porque às vezes você não percebe que ali tem um contrato de leasing. Então todo mundo aí, né? Todas as meninas aí, os meninos, hoje nós estamos em 3 aí, né? O César, o Isaías, eu e o restante das meninas, tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de contrato, tá? Porque às vezes a gente acha que é um contrato só de prestação de serviço, um contrato de venda, mas ali dentro você tem um contrato de leasing, tá? Tudo bem, gente? Dúvidas aí? Você ia perguntar, César? Não? Tá. Ó, então ele fala, ó, a identificação do arrendamento, tá? Justamente por conta desses casos que eu estou falando para vocês. Então, na celebração de contrato, então a entidade deve avaliar se o contrato tá vendo? Ó, vou grifar aqui, pessoal. Ele fala assim, ó, se o contrato aqui, ele é ou contém, tá? Um arrendamento. Por que a gente fala ou contém? Então, esse primeiro exemplo que eu falei para vocês. Ah, a gente tem locação de veículos. A Daiane, se não me engano, acho que não sei se a Daiane Farias ou o próprio Alex, não, a gente tem
locação de veículos. A gente aluga veículo aqui para a diretoria. Beleza. Então, uma vez que você faça isso, você já sabe que aquele contrato é um contrato de leasing. Então, esse é um contrato que é. Agora, esse exemplo que eu dei do César, porque ele vai fazer, mas ele, ou então pega uma agência de publicidade, né? O caso da Lilian, que talvez tenha isso. Você vai pegar a agência de publicidade, ó, falando nela, era aí. Então, aí chega lá, a pessoa vai prestar o serviço, mas ela aluga para você o Mac, né? Aluga o Mac, aluga o equipamento todo para você poder trabalhar com as imagens. Tudo bem, Liliane? Boa noite, seja bem-vinda. Né? Então veja que aí nós estamos falando de um contrato de prestação de serviço que tem ali também um contrato de leasing embutido. Tá? Isso é o que ele está dizendo, porque, gente, isso acontece com muita frequência, tá? Ó, o contrato ou contém um arrendamento, ó, se ele transmite o direito de controlar o uso do ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Veja que aqui ele fala assim, ó, é o conceito de leasing, que é o quê? Você adquirir o direito de controlar o uso de um ativo por um período de tempo em troca de pagamento. Então, se o contrato tiver isso, e aí nós temos, claro, nós vamos avaliar se, quando ele tem uma situação desse tipo, é de baixo valor, é de até 12 meses. Então, se for, eu vou lançar como despesa, fica até mais fácil. Agora, às vezes, você está falando de um contrato que vai durar 24 meses, 36 meses, percebe? Ou, às vezes, o contrato é permanente, né? Permanente. Então, vamos ver uma outra situação. Eu chego Professor, lá... só uma dúvida referente a isso que o senhor está falando. Eu lanço o total do contrato, né? E principalmente em caso de impressora, veículo, algumas máquinas, mensalmente é emitida nota fiscal. Eu posso considerar a emissão da nota fiscal como uma despesa dedutível? Então, vamos lá. Você fala nesse exemplo que o contrato ele contém um contrato de leasing, é isso? Isso, que contém um contrato de leasing, exato. Então, para o fisco, você pode. Espera aí que minha caneta caiu. Para o fisco, você pode. Por quê? Porque o fisco ele considera aquilo que você está pagando. Então, se você... Vamos imaginar assim. Você tem ali uma prestação de serviço e o cara, em tese, está te alugando, vamos falar assim, o seu fornecedor está te alugando um equipamento. Tá? Então, nesse caso, o fisco entende que incorreu, você utilizou. Para o fisco, eu não vejo problema. Né? Eu acho que é totalmente dedutível. Agora, do ponto de vista gerencial, ou do ponto de vista de atendimento aqui da norma, isso é um pouco complicado, porque, claro, se você estava dando um exemplo de um item pequeno, é uma coisa. Agora, pega aí um contrato de milhões. Entendeu? Sim. Tem que analisar cada caso, né? Porque, no caso, tem contratos que emitem nota fiscal, e a nota fiscal é automático, vamos supor, o sistema RP vem direto do fiscal, né? Então, você tem que analisar se aquele contrato já está lançado para você poder fazer os ajustes, né? Exatamente. Senão fica em duplicidade ou até você pode estar... Tem que analisar cada caso, né? Exatamente. Aí, se você tiver no lucro real, imagina está lançando despesa 2 vezes. Vou dar um outro exemplo prático, pessoal. Imagina a seguinte situação. Então, a Daiane trabalha no escritório. Aí eu tenho uma empresa aqui, eu falo assim, a minha empresa aqui é grande, né? Ela fica ali perto da Marina ali, do César e da Solange ali. Eu gosto do fundo ali do... César, desculpa o trocadilho, mas eu gosto do seu fundo aí, hein? Né? Eu gosto do fundo do César ali. Né? Então, você imagina, estamos ali estamos ali na praia ali e tal, eu tenho lá uma empresa grande e eu preciso de uma pessoa para fazer o outsourcing, digamos assim, né? O trabalho, o serviço que a gente presta, pessoal, na prática ele é outsourcing, vocês concordam? Eu sou escritório... Então, naquela hora que você estava falando, que você pensou que eu ia falar alguma coisa, eu trabalhei numa empresa chamada DP do Brasil, você deve conhecer. Isso, por isso que eu falei do DP. Então, e aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar numa empresa que hoje nem sei se tem mais, chama Aliança Metalúrgica, fazia cadeado, parafuso... Acho que existe sim, hein? Fechadura, lá no Jaçanã. Acho que existe sim. Eu trabalhava lá, eu era funcionário da ADP, mas trabalhava na Aliança. Então, veja, você está dando o exemplo que eu ia dar. Pode continuar, desculpa te cortar. Mas eu era funcionário da ADP, só que o computador que eu usava era tudo leasing. Porque uma vez falaram assim, se a gente quiser comprar, não, tem que devolver, porque saiu da empresa, né? Tem que devolver, porque isso aí é tudo leasing. O
Então, acho que é nisso que você está falando. Isso. E a gente pode até ir além, viu, Cesar? Porque, assim, nós fazemos outsourcing. Isso é outsourcing, né? Outsourcing, traduzindo ao pé da letra, é fonte externa, fonte de fora, né? Então, por exemplo... Escravo externo, né? Exato. Então, a gente tem o outsourcing, que a gente pega a documentação e traz, que é muito comum, e tem aquele outsourcing que a gente vai lá e presta o serviço. Hoje, aqui no mercado, o pessoal costuma dizer que, por exemplo, quem coloca a mão de obra na empresa lá, como você estava fazendo, César, e eu já fiz isso com vários funcionários meus, a gente fez a contabilidade de uma empresa grande, eu tinha 5 funcionários locados em cada uma das unidades das empresas, né? Então, na época, eu tinha 25 funcionários no escritório, era um escritório considerável, tá? Bom, e nesse momento, o que acontecia? Eu pegava, imagina assim, eu coloco o meu funcionário e eu coloco lá o meu computador. Não precisa nem ser leasing de uma empresa de leasing. Eu pego o meu computador aqui do escritório e coloco lá a minha estrutura. Coloco lá o computador, coloco lá a minha impressora. Eu não sei se alguém aí tem essa situação hoje, né? Não sei se alguém tem essa situação hoje. Mas nesse caso, veja que eu que estou contratando o serviço, eu tenho ali, porque eu estou cobrando a mão de obra e o equipamento. Provavelmente, a gente vai ver aqui que tem uma diferença. Você vê que eu tenho, na verdade, um contrato de leasing embutido aí. Perceberam? É exatamente esse exemplo, César. Exatamente esse exemplo. Não sei se ficou claro, Daiane. Esse é um outro exemplo também, porque... veja, do ponto de vista de nota, então, vamos lá, eu vou emitir uma nota fiscal para essa empresa. Vamos supor que eu estou contratando a Daiane, ela está vindo aqui no meu escritório, está trabalhando aqui diretamente, ela está fixa aqui, mas ela é funcionária do escritório, e tem ali o computador dele, a impressora do escritório que ela trouxe, tá? E aí ela emite para mim uma nota fiscal todo mês de prestação de serviço. Não é assim que a gente faria? Não é assim que você vê lá, Daiane? Sim. Né? Nota fiscal de prestação de serviço. Só que para o fisco, eu vou lançar como despesa de prestação de serviço. Só que para o CPC aqui, na prática, a gente precisaria separar, porque ali você tem um contrato de leasing embutido. Ficou claro, pessoal, isso aí? Sim, para mim ficou. Ficou? Para mim ficou. Beleza. Eu não sei, acho que acho que falhando o seu microfone, viu, Daiane? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Tá. Sim. Agora eu ouvi bem. Então vamos lá. Tá? Então por isso que ele fala aqui se é ou contém um contrato de arrendamento, tá? Veja aqui que então na identificação ele fala, o período de tempo então pode ser descrito em termos de quantidade de uso do ativo identificado, por exemplo, número de unidades de produção, vamos supor, aqui se você pega uma copiadora, por exemplo, o período de tempo de utilização desse ativo subjacente, ele pode ser descrito aqui, como ele fala, em termos de quantidade de uso, ele pode ser em tempo especificamente, pode ser em quilômetros, né? Então, se é carro, pode ser quilometragem, se é uma aeronave, pode ser horas de voo, se é Xerox, né? Aquela máquina, na verdade não é certo a gente falar Xerox, porque Xerox é a marca, né? Mas você pega uma copiadora, por exemplo, normalmente eles medem aquilo por quantidade de cópias que você tira, quantidade de impressão, tá? Então, veja que aí você tem, digamos assim, a aferição, a medição do tempo desse contrato, tá? Então, ela deve reavaliar se o contrato é ou contém um arrendamento somente se os termos e condições forem alterados. Então, por exemplo, fiz um contrato lá, a pessoa veio trabalhar comigo, trouxe o equipamento dela. Então, eu tenho dois serviços ali. Um tem a mão de obra e o outro tem o contrato de leasing que está embutido ali. E é assim, pessoal, eu vou registrar isso, aí eu vou decidir como eu vou registrar. Tenho que ver o tempo, tenho que ver se é de baixo valor ou não. Por exemplo, vai lá, você pega um contrato, a Daiane vem trabalhar comigo, vai cobrar R$10.000 para trabalhar aqui todo mês, tá? Então, só que assim, a mão de obra é 9.500 e o aluguel do equipamento é 500. Perceberam? Então, eu entendo que aí você tem um contrato de pequeno valor. Então, eu lançaria direto, tá vendo? Isso é um julgamento meu, tá? Isso não está escrito na norma, mas eu entendo que num caso desse, eu lançaria tudo como despesa, porque o valor ele é irrisório dentro do total da mão de obra. Às vezes acontece o oposto, tá? Às vezes acontece o oposto. Por quê? Porque às vezes a pessoa está querendo, olha só, a gente tem casos em que você tem esse tipo de procedimento que a pessoa quer desviar, digamos assim, a função do contrato e pagar menos imposto.
Ah, então eu vou carregar mais na mão de obra ou menos na mão de obra, mais na prestação de serviço. Ou mais no aluguel. Ah, vamos colocar mais no aluguel do equipamento, que aluguel do equipamento, se eu não estou enganado, não tem ISS, né? Aluguel não tem ISS, se eu não estou enganado, né? Pelo menos aluguel de imóvel não. Então não sei acho que de equipamentos também não. Porque trata-se de aluguel, não é exatamente uma prestação de serviço. Só que, será que na essência é isso mesmo? Será que se você tiver uma fiscalização você não vai ter problema? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. E aqui ele fala, então qualquer alteração nesse tipo de contrato, então eu preciso rever esse contrato e aí reclassificar, enfim, fazer o procedimento que for necessário aqui. Ó. Então eu vou reavaliar se ele é ou contém um arrendamento somente se os termos forem alterados. Então não foi alterado, eu mantenho esse contrato ao longo do tempo, né? Ó, veja que aqui ele fala, ó, tá vendo? Ó, separação de componentes do contrato. Ó, para o contrato que é ou contém um arrendamento, então a entidade deve contabilizar cada componente dentro do contrato como arrendamento separadamente de componentes de não arrendamento. Então, olha só, prestação de serviço, despesa de prestação de serviço. Se tiver o equipamento alugado ali dentro, às vezes não está claro isso, hein, gente? A dificuldade no contrato de leasing, né? A Lilian, acho que até já leu aí os contratos, né, Lilian? Mas você tinha até comentado no sábado. Alguns. Oi? Alguns. Então, mas não é fácil a leitura, você concorda? Então, Não, às vezes ele não está falando ali que você tem um equipamento, mas você sabe na essência que tem um equipamento lá. Então, a gente precisa separar isso, tá? Precisa fazer essa separação. E aí, evidentemente, eu vou reconhecer a receita ou a despesa, dependendo do lado que eu estou. Se eu sou arrendador ou arrendatário, de um lado vai ser despesa, do outro lado vai ser receita. Eu tenho que reconhecer de forma separada, tá? Aquilo que é despesa e aquilo que é contrato de leasing. Então, olha só, o arrendatário, né? Que é aquele que está pegando bem. Ó. Para o contrato que contém um componente ou um ou mais componentes adicionais de arrendamento ou de não arrendamento, o arrendatário deve alocar a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base no preço individual relativo do componente de arrendamento e no preço individual agregado dos componentes de não arrendamento. Então, eu preciso identificar dentro do meu contrato aquilo que seria o preço individual ou, às vezes, a gente não consegue saber efetivamente qual que é o preço de cada um. Então, ele fala, ou e no preço individual agregado. Ele vai falar aqui que quando a gente não consegue identificar, mais para frente a gente precisa fazer uma estimativa, né? Ó, o preço individual relativo e de contrato de arrendamento e não arrendamento deve ser determinado com base no preço que o arrendador, fornecedor similar, cobraria da entidade por esse componente ou componente similar separadamente. Então, por exemplo, tem lá no contrato prestação de serviço e, então, um componente de não arrendamento, prestação de serviço, mão de obra, e o aluguel de um equipamento, então, um componente de arrendamento. Então, se eu fosse fazer só um componente de arrendamento, quanto ficaria aquilo? Normalmente a gente pergunta para o arrendador, tá certo? Fala assim, quanto ficaria se eu fizesse só isso? A X. E a mão de obra Y. Então, para você separar os valores, caso isso não esteja explícito no contrato. Se o arrendador não souber, aí eu vou fazer uma pesquisa no mercado. Vou ver um fornecedor. Se eu fosse comprar ou se eu fosse alugar com outro fornecedor, quanto ficaria? Ficou claro, gente? Na verdade, nós estamos falando aí basicamente de estimativa, tá? Assim, basicamente, aqui ele fala de estimativa, ó. Se o preço individual observável não estiver imediatamente disponível, o arrendatário deve estimar o preço individual. E aí, tomando cuidado, né? Tomando cuidado, olha só, de ele fazer isso aqui, ó. Tomando o cuidado de maximizar o uso de informações observáveis. O que são informações observáveis? São aquelas informações que você consegue mostrar e olhar de forma, digamos, fácil, né? Ou seja, você tem aí por exemplo, uma publicação específica, você tem um site que você consegue identificar isso com facilidade, você tem cotação em bolsa, enfim. Então, são informações observáveis, que é diferente daquela informação que, eu acho que é isso. Se você, por exemplo, você vai pegar o valor de um imóvel. Então, quanto vale um imóvel lá no Tatuapé, aqui no Tabuão? Bom, beleza. Eu posso imaginar o seguinte, eu posso perguntar para os corretores, mas vocês concordam que isso não é uma informação observável? Porque cada corretor vai dar um preço, eu vou fazer uma estimativa. Agora, eu posso ter uma publicação, sei lá, do Cresce aqui na região, né, ou do sindicato aqui,
digamos, do sindicato ou uma entidade de classe aqui que vai falar assim, ó, os imóveis aí, o metro quadrado é tanto em cada bairro. Que é normal, no caso de imóveis, a gente normalmente tem. Então, ali eu tenho um dado observável, tá? Que, posteriormente, eu posso verificar esses dados, tá? Então, a gente sempre tem que maximizar essas informações. Ó, isso aqui, então, ó, isso aqui é para o arrendatário, tá? Ó, no caso do arrendador. Para o contrato que contém o componente, ó, o arrendador deve alocar a contraprestação no contrato aplicando os itens 73 a 90 do CPC 47, que ele vai falar lá o seguinte. Então, se eu tenho um contrato, eu estou transferindo isso de uma vez para o cliente ou estou transferindo ao longo do tempo? Então, se é ao longo do tempo, eu tenho 2 elementos separados, cada um vai ser uma receita para mim. Receita de leasing e receita de prestação de serviço, tá? Entenderam? Dúvidas até aí, pessoal? Não? Fácil, né? Aqui não é tão difícil assim, pelo menos até agora, né? Bom, e aqui o prazo do arrendamento, como eu falei para vocês. Então, a gente precisa ficar atento aí ao prazo do arrendamento, porque ele pode alterar e automaticamente você tem que rever esse contrato, né? Ó, a entidade deve determinar o prazo do arrendamento como o prazo não cancelável do arrendamento. Ou seja, então se eu tenho um prazo de 2 anos, eu estou entendendo que aquilo é um prazo não cancelável. Teoricamente, eu não vou cancelar dentro deste prazo. Por isso que ele fala prazo de arrendamento como prazo não cancelável, tá? Ele fala, e aí isso eu tenho que levar em consideração juntamente com, ó, períodos cobertos por opção de prorrogar o arrendamento, se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção. Vamos lá que eu vou explicar isso aqui. E períodos cobertos por opção de rescindir o arrendamento se o arrendatário estiver razoavelmente certo de não exercer essa opção. Bom, aqui ele fala assim, pessoal, a entidade deve determinar o prazo de arrendamento como o prazo não cancelável juntamente com períodos cobertos por opção de prorrogar o arrendamento. Então, se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção. Então, eu fiz um contrato de arrendamento, o prazo é 2 anos, mas lá tem uma opção de prorrogação, tá? Então, ele é 2 anos, prorrogável por mais 2, por exemplo. Então, se eu estou, ó, se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção, então pergunto para vocês, o período do meu contrato, pessoal, é 12 meses ou 24 meses? Eu fiz um contrato de 12 meses, tá? Mas lá, vamos falar 12 meses. Acho que eu falei um exemplo no slide, agora estou falando outro, né? Mas assim, eu dei um exemplo de 12 meses. Olha só que interessante, ó. Eu fiz um contrato de 12 meses. Ao fazer o contrato de 12 meses, a gente trataria isso como exceção ou não? Seria exceção ou não, pessoal? Ou seja, é um contrato de arrendamento mercantil, em tese ele seria financeiro, mas é só de 12 meses. Ele poderia ser exceção ou não, é isso? É isso. Posso tratar ele como financeiro? Financeiro não, desculpa. Posso tratar ele como operacional? Então, porque ele é exceção, ele pode ser operacional, mas se não, pode tratar como financeiro. Isso. Agora, por que isso? Porque nós estamos falando de um contrato de quanto tempo? De 12 meses. Então, mas aí vamos entrar no que ele está falando aqui no contrato. Tá? O que ele está dizendo? Deixa eu só mudar aqui o áudio. Fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Isso. Não, é só para testar que eu mudei o áudio aqui para eu controlar melhor o som. Então, Para mim tá bom o áudio. Oi? Para mim tá bom o áudio. Não, o meu áudio aqui, quando vocês falam comigo, porque o áudio que eu estava ouvindo até agora é o áudio da TV. Tá no áudio da TV. E aí o que acontece? Às vezes eu estava querendo aumentar um pouquinho, porque alguns de vocês estão falando, eu estou ouvindo baixinho. Ah, tá. E eu tenho uma caixinha aqui de som que eu comprei que é porreta, né? E já faz um tempinho já, mas ela é muito boa. E ela amplifica bem o som realmente e a qualidade do som é muito melhor. Por isso que eu falei para mudar, para ouvi-los melhor, né? Como diria o Lobo Mal, não é? Para ouvir melhor, não é? Cheio das gracinhas, né, Solange? Fala aí. Não, tranquilo, tranquilo. Bom,
Então, voltando, o que esse slide está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, você tem um contrato de 12 meses. Então, o contrato de 12 meses, eu tenho que considerar como um contrato de curto prazo, consequentemente, nós estamos falando aí de usar, teoricamente, o conceito de leasing operacional, tá claro? Só que, vamos lá, vamos ler de novo, ó. Então, eu vou determinar esse prazo do arrendamento considerando o prazo não cancelável, tá? Então, se eu estou falando que o contrato é de 12 meses, então, em tese, esse é o prazo não cancelável, tá? Mas eu tenho que, juntamente nessa consideração, ó, considerar períodos cobertos por opção de prorrogar o arrendamento. Se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção. Então, o contrato é 12 meses, renovável a cada 12 meses, ou prorrogável por mais 12 meses. Eu já tenho certeza de que eu vou, ao final do período, prorrogar por mais 12 meses. Pergunto, meu contrato é de 12 meses ou não? Não. Não. Acredito que é de 24 meses. Não, ou até indeterminado. Ou até indeterminado, até mais. Mas vocês têm razão. Entenderam? Então, o que ele está dizendo é isso. Eu tenho a opção de pensar, então eu posso fazer também um contrato, digamos, de 24 meses, que aí seria o oposto, seria o outro item, né? Embora ele está fazendo uma negativa que é meio complicado de entender, mas ele fala, ó, então eu vou considerar juntamente com períodos cobertos por opção de rescindir o arrendamento. Se o arrendatário estiver razoavelmente certo, ele fala aqui de não exercer essa opção. Então, aqui ele está, na verdade, o B, pessoal, o B, ele está reforçando o A. Ele está dizendo assim, eu posso fazer um contrato de 12 meses, prorrogável por mais 24 meses. Eu tenho certeza, tá? Eu tenho certeza de que eu vou manter os 24 meses ou 36 meses. Então, se eu tenho certeza que eu vou ficar por 3 anos, mas o meu contrato é por ano, então eu preciso fazer digamos assim, reconhecer por 36 meses. O mesmo aconteceria com aluguel, pessoal. Então, você fez um contrato de aluguel de 1 ano, tá? O contrato vai renovar ali depois de 1 ano, automaticamente renova, mas você já sabe que você vai ficar naquele imóvel por 5, 10, 15 anos. Então, eu vou ter que fazer um contrato de lease, reconhecer esses 10, 15 anos, ou pelo menos o tempo que você estima ficar naquele local, tá? Bom, agora imagina o seguinte, eu faço um contrato de 2 anos, prorrogável, ou faço direto um contrato de 5 anos, mas eu tenho ali, veja que a cláusula, o item B, ele confirma o item A, só que no sentido oposto. Eu tenho um contrato de 5 anos e o contrato diz que eu posso, a partir do primeiro ano, depois do primeiro ano, cancelar o contrato. Eu já fiz um contrato de aluguel assim, era um contrato de 3 anos, e depois do primeiro ano eu poderia, a qualquer momento, cancelar sem pagar multa. Então veja que eu tenho uma opção de cancelamento. Tá? Agora, se eu tenho certeza de que eu não vou cancelar o contrato nesse período contratual que me permite cancelar, eu tenho certeza que eu não vou fazer isso, então eu preciso considerar o tempo do contrato inteiro. Tá claro isso, pessoal? Agora, também tem a situação oposta. Eu faço um contrato de 5 anos, tendo ou não uma cláusula que ele vai, digamos, permitir que eu cancele antes esse contrato, mas eu já sei, tá? Às vezes nós somos obrigados a fazer isso. Eu vou ficar num determinado imóvel, por exemplo, ou contratar um determinado equipamento. Eu preciso daquele equipamento, o contrato mínimo é de 4 anos, mas eu sei que eu vou usar só 2 anos. Tá? Então vejam que nesse caso eu já sei que eu vou usar um tempo menor. Então o meu leasing, o meu contrato vai ser por 2 anos. Eu já preciso fazer os reconhecimentos considerando o tempo de 2 anos. Tá? Então esse prazo de arrendamento, esse tempo, ele é importante, porque se tiver uma mudança de intenção ou coisa do tipo, você precisa, então, rever, né, o registro do contrato, tá? Ó, o arrendatário, então, ele deve reavaliar se está razoavelmente certo de exercer a opção de prorrogação ou de não exercer a opção de rescisão, ou seja, significa que ele vai ficar com aquele ativo subjacente por ocasião da ocorrência de evento significativo ou de alteração significativa nas circunstâncias. Então, você tem lá o seu contrato, ou você vai aumentar o prazo, ou você, apesar da possibilidade de cancelar antes, você vai manter o prazo. Ele fala, ó, então, significativo ou de alteração significativa nas circunstâncias que esteja dentro do controle do arrendatário. Então, eu estou fazendo exercendo essa opção ou não, mas está dentro do meu controle, tá? Eu que estou fazendo essa opção. Ou o B, afete se o arrendatário estiver razoavelmente certo
de exercer a opção não incluída anteriormente em sua determinação do prazo de arrendamento ou de não exercer a opção incluída anteriormente em sua determinação no prazo de arrendamento, tá? Então, eu preciso reavaliar esse contrato, preciso pensar nessa questão do prazo. Se por algum evento significativo ou alteração significativa nas circunstâncias, eu tiver aí, digamos, que fazer uma alteração, tá? Então, por exemplo, aqui onde eu tô, pessoal, alaga, tá? Quem conhece aqui o Taboão, tô bem no centro do Taboão, tô naquela parte baixa. Eu tenho um apartamento bem pertinho aqui, ali não, porque ali tem um morro assim, né? Embora seja não é muito alto, mas ali não alaga. Aonde eu tô agora, meu escritório agora, alaga, né? Mesmo assim, eu decidi optar porque eu estou no segundo piso, então para mim não tem problema. O único problema é que quando está chovendo muito eu preciso ir embora correndo às vezes. Quer dizer, às vezes não, nunca aconteceu, né? Mas se isso acontecer, eu preciso sair, ou no máximo que vai acontecer, eu ter que dormir aqui. Bom, mas imagina que, e no meu contrato, pessoal, para vocês terem uma ideia, tem uma cláusula dizendo que assim, o locatário, né? Ele sabe que é uma região de alagamento, para que eu não vai pedir nenhum tipo de indenização, nada. Vamos supor que eu estou comprando ou alugando um imóvel numa região em que tem alagamento e não tem uma cláusula desse tipo. Percebe? Então, esse é um motivo que faria com que eu tenha aqui uma mudança substancial no meu contrato. E aí eu precisaria ter, digamos assim, esse entendimento daquilo que eu posso fazer no meu contrato ou não. Pessoal, na rua, deixa eu ver essa rua aqui. Não, na rua do meu antigo escritório, que na verdade assim, eu mudei o escritório acho que em setembro, agosto, setembro, né, passado, mas na rua de baixo, assim, né? Mudei para a rua de baixo. Na rua lá onde que eu tava, ali não alagava, mas a rua vai descendo assim. Então, lá na ponta da rua, lá alaga. Na mesma rua de cima lá embaixo alaga porque passava um rio. Pessoal, tem um sobrado, quer dizer, o sobrado tá lá, mas acho que já foi vendido. É um sobrado não muito grande, mas ele fica assim beirando o rio. O rio praticamente é de parede com o imóvel. César, eles queriam isso um ano e meio atrás. 400, não, um ano e meio não, em 2017, 3 anos, né? 3, 4 anos. Eles queriam 450 mil reais no imóvel. Um sobrado não muito grande, ao lado, mas exatamente ao lado do rio. Não sei se vocês lembram, há 1 ano, 2 anos atrás aqui no Taboão teve uma enchente e teve um senhor de idade que estava dentro de um carro e o carro foi arrastado e o senhor faleceu. Saiu na mídia, não sei se vocês viram. Foi exatamente em frente a esse sobrado, basicamente, onde ele começou a ser arrastado. Ou seja, imagina se eu compro um imóvel desse ou se eu alugo, porque estava lá, compro ou locação, venda ou locação, e a pessoa não coloca isso na cláusula. Então, esses são motivos consideráveis, no meu entendimento, para você rever o contrato, né? Para você fazer uma revisão de contrato. E aí eu preciso levar em consideração, então, esses prazos de arrendamento aqui. Tudo bem, gente? Ó, então, a entidade deve revisar aqui, ó, o prazo de arrendamento. Então, se houver alteração no prazo não cancelável do arrendamento. Por exemplo, o prazo não cancelável será modificado se o arrendatário exercer a opção não incluída anteriormente na determinação do prazo de arrendamento, o arrendatário não exercer a opção incluída anteriormente na determinação do prazo de arrendamento pela entidade, aqui ele fala a opção não incluída e aqui a opção incluída. Ocorrer evento que obrigue contratualmente o arrendatário a exercer a opção não incluída anteriormente na determinação do prazo, ocorrer evento que proíba contratualmente o arrendatário de exercer a opção incluída, enfim. Na verdade, basicamente ele está falando assim, ó, então você tem determinadas operações ou determinadas coisas que podem acontecer que você vai exercer ou não essa questão de você aumentar ou, digamos, diminuir o seu prazo. Isso precisa ser considerado. Não sei se está claro, pessoal, onde eu estou querendo chegar. Quer dizer, eu não, a norma. Está falando assim, bom, você tem prazo de 24 meses. Então, se o meu contrato é claro, 24 meses, esse é o período não cancelável. Tendo ou não cláusula de prorrogação ali, ele fala assim, ó, vou ficar com 24 meses, eu já tenho certeza, eu vou fazer o meu contrato, as minhas amortizações para 24 meses. Se for um bem que eu vou depreciar em 24 meses, acabou.
Agora, se eu tenho opção para ficar mais 24, então eu tenho 48 meses, tá certo? 24 num primeiro momento, 48... E eu já tenho certeza que eu vou ficar 48, então já faço toda a minha depreciação, amortização por 48. Se for um prazo exercível menor do que os 24 e eu tenho certeza que vou fazer isso, eu já diminuo. Ou se tiver, digamos, alguma alteração substancial no meu contrato, eu posso rever esse prazo e aí eu preciso, então, fazer esse, digamos, essa mudança no meu contrato, tá? Esse novo reconhecimento. Tudo bem, gente? Aqui agora ele vai falar assim, ó, do arrendador e do arrendatário, basicamente como cada um reconhece o leasing, como cada um reconhece aí os procedimentos, tá? Ó, no arrendatário, que é a pessoa que está pegando bem, né? A gente fala, ó, então, na data do início, o arrendatário deve reconhecer o ativo de direito de uso e o passivo do arrendamento, ou seja, reconheço no ativo e lança no passivo o total do contrato, separando a parte que é juros e separando a parte que é principal. Ó, e aí como é que eu mensuro isso? Lembrando que aqui nós estamos falando pessoal, pensando, ó, nós estamos falando do arrendatário, tá? Como é que eu mensuro? Na data de início, o arrendatário deve mensurar o ativo de direito de uso ao custo, tá? Ao custo. Então, é como se eu tivesse, aqui a gente tem que pensar que é como se eu tivesse adquirindo esse ativo. Se eu estivesse adquirindo, qual seria o custo? Ele vai dar, ó, o custo do ativo, não é? Vou falar aqui, ó, o custo do ativo de direito de uso deve compreender, ó, o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, conforme descrito no item 26, ou quaisquer pagamentos de arrendamento efetuado até a data de início, menos quaisquer incentivos de arrendamentos recebidos, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, pessoal, ó, item 26, né? Vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó. Vocês estão vendo aí o leasing, o CPC, né? Ó, na prática, o encargo financeiro do período, durante o prazo de arrendamento mercantil, o arrendatário pode usar alguma forma de aproximação para simplificar os cálculos, tá? Ó, o pagamento mínimo deve ser segregado entre encargo financeiro e redução do passivo em aberto. O encargo financeiro deve ser apropriado a cada período durante o prazo de arrendamento mercantil, de forma a produzir uma taxa de juros periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo. Os pagamentos contingentes devem ser contabilizados como despesa no período em que são incluídos, tá? Ou seja, então esse é o item 26 que ele fala aqui, tá? Então o valor da mensuração inicial. Separa o principal dos juros, tenho que reconhecer os juros ao longo do tempo. Pessoal, isso é princípio de competência, nada mais do que isso. E quaisquer pagamentos de arrendamento efetuado até a data do início, menos quaisquer incentivos de arrendamento recebido. Então o que ele está dizendo? Deixa eu ver se fala mais aqui, ó. Quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e estimativa de custos a serem incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente, a condição requerida pelos termos e condições do arrendamento, ou seja, do contrato, salvo se esses custos forem incorridos para produzir estoque, porque aí não vai ser custo do bem, vai ser custo do estoque. O arrendatário incorre na obrigação por esses custos, seja na data de início ou como consequência de ter usado o ativo subjacente durante um período específico. Então, gente, vou fazer um contrato, tá? Vou registrar. Qual o valor que eu coloco no contrato? Qual o valor que eu coloco lá no meu ativo e no meu passivo? É o valor do contrato puro e simples? Não necessariamente. Eu preciso apurar o custo daquele ativo. Então, vamos supor, às vezes, pessoal, você tem um custo ali, um custo de X no contrato, tá? Só que você gastou dinheiro antes para você poder fechar aquele contrato, tá? Então isso vai fazer parte do custo desse ativo, certo? Então, se você teve, por exemplo, alguma despesa, veja, tem que ser algum gasto que é específico para aquele arrendamento. Então, se você tem, e esses valores vão constituir o custo do ativo, não é único e exclusivamente o que está escrito lá no contrato. E aí eu vejo a dificuldade que acho que a Daiane passa por isso aí, o Isaías, acho que a Luciana, né? Quando você tem a seguinte situação, você tem um cliente, você sabe que ele fez um contrato de leasing, você vê lá os pagamentos de aluguel, você vê o boleto, né? Falem aí se vocês já não passaram por isso. A Marta também, né? E você não tem um contrato, você não tem acesso ao contrato, o cara não te passa o contrato. Numa situação desse tipo, como é que a gente deve fazer? O que vocês sugerem aí? Chorar, professor. Eu tenho muitos casos assim. Pede, estou no aguardo até agora. E aí, Daiane, como é que você está fazendo?
Não, tô deixando como tá. Eu não tenho acesso ao documento, vou lançar uma coisa que eu não sei. Então, mas assim, aí você vai lançando mês a mês como despesa de... O mês a mês, exato. Então, aí você faz nota explicativa dessas empresas? Não. Lá também, despesa. Esse procedimento, ele é comum. Então, infelizmente, né? Então, o que a gente tem que fazer? Aí vamos falar assim, de ordem prática, né? Expediente prático, como é o termo que o próprio CPC usa. Se você não tem, você vai ter que lançar como despesa. Se você faz nota explicativa, eu colocaria isso em nota explicativa. Falar assim, que independentemente da forma, você não consegue apurar ou mensurar ou atender todos os requisitos do CPC 6, então, por isso, o leasing é registrado como se fosse um leasing operacional, porque você não tem, digamos assim, segurança suficiente para apurar os elementos necessários para o registro contábil do contrato. Olha, fica bonito, né? É bonito. Para registrar o contrato de leasing a partir dos procedimentos de um leasing financeiro. Então, eu acho que isso deveria constar. Se vocês fazem nota explicativa, e quando isso vai para o cliente, por exemplo, se ele lê a nota explicativa, ele fala, mas o que é isso aqui? Esse é aquele contrato de leasing que você não me mandou. Né? Aquele contrato de leasing que você não manda, e aí não dá para a gente adivinhar o valor. Né? Não tem como, não tem jeito. Tá? Então, e aí, então, se você não tem nem o contrato, esses itens aqui de reconhecimento do ativo aqui, essa mensuração do custo no início, putz, aí você não vai conseguir nunca mesmo. Né? Você não vai saber se determinada despesa financeira ou qualquer coisa do tipo, é referente àquele contrato. Tá? Então, você não vai conseguir fazer isso aqui. Muito menos essa estimativa de custo aqui. Né? Esse item D, pessoal, vocês entenderam esse item D aqui? Ó? Isso aqui a gente falou no imobilizado. Tá? Isso aqui a gente falou no imobilizado. Ou seja, quando eu registro um imobilizado, lá no CPC 27 ele deixa isso muito claro, vocês podem ver que aqui no leasing também. Eu preciso, o custo que compõe o meu ativo imobilizado é o valor de aquisição, impostos não recuperáveis, menos os impostos recuperáveis, e todo o gasto necessário para colocar o bem em condição de uso. E a gente tem que levar em consideração que ali dentro você tem que considerar uma provisão para desmontar, para transferir esse bem ao final do contrato. Certo? Então, veja que dificuldade, porque aí, como é que eu lançaria? Vamos supor que no custo inicial desse contrato, eu estou imaginando que eu tenho lá um custo de restauração e diminuição, como é que se diz? Desmontagem, transporte e restauração do local. Isso vai compor o custo do meu bem de leasing. Só que isto, pessoal, ele é indedutível para fins de imposto de renda. Como ele compõe o custo, ele vai estar dentro da depreciação. Então, imagina, na hora da depreciação, primeiro, a depreciação inteira, ela é indedutível, certo? Por quê? Ela é indedutível porque você pode abater, no caso do lucro real, você vai abater o pagamento em si. Agora, você imagina lá na frente, você vai ter que fazer essas adições e quando você efetivamente realizar essa provisão que está dentro do custo, então você vai mandá-la para resultado, que aí passa a ser dedutível. Percebe? Então, dentro da depreciação, você vai ter que ter um controle ali para saber qual parte é depreciação e qual é a parte da depreciação desta provisão. Olha o trabalho aí. Né? Olha o trabalho para você controlar isso aí. Entendeu? Trabalhão, né? Mas é assim que deveria ser feito. Tá? Ó, o arrendatário, então, deve reconhecer os custos descritos nesse item D aqui que ele fala, como parte do custo do ativo do direito de uso, quando incorrer em obrigação por esses custos. Ou seja, ele cria um passivo que ele vai ter que pagar lá na frente essa desmontagem, essa restauração do local. E aí ele fala, o arrendatário então deve aplicar o CPC 16 estoque a custos que são incorridos durante o período como consequência de ter usado o ativo de direito de uso para produzir estoque durante o período. Ou seja, vamos supor que eu tenho um determinado ativo, este ativo é uma máquina, por exemplo, e essa máquina está produzindo estoque. Consequentemente, essa depreciação e essa, digamos, provisão dessa máquina, ela vai compor o custo dos estoques. Tá? As obrigações por esses custos, aplicando-se o CPC 16, devem ser reconhecidas e mensuradas de acordo com o CPC 25, ou seja, aquilo que trata o CPC lá de provisões, né? Ele fala de provisão. Tudo bem, gente? Até aí, não? E aqui ele fala, então, como mensurar o passivo. Ele falou da mensuração da despesa. Ó. Na data de início, então, os pagamentos do arrendamento incluídos na mensuração de passivo desse arrendamento compreendem os seguintes pagamentos.
para o direito de utilizar o ativo subjacente durante o prazo do arrendamento. Tá? Ó, os quais não são efetuados na data de início. Lembra que a gente tem data da celebração, data de início, tá? São duas datas diferentes. Ó, pagamentos fixos, menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber. Por que ele fala aqui, ó, que não são efetuados na data de início? Ele está falando isso porque, às vezes, eu posso celebrar o contrato, o bem ainda não chegou, mas eu já começo a fazer pagamento. Percebe? Então, eu estou fazendo um pagamento antes do início da utilização. Tá? Então, isso vai compor lá o valor do meu passivo. Né? Fala, ó, faz parte aqui da mensuração do meu passivo. E os próprios pagamentos, aí fala, menos qualquer incentivo. Ah, então, se você tem um desconto por conta do pagamento antecipado, sei lá, eu te desconto uma parcela se você pagar todas as parcelas direitinho. Concessionária de veículos, algumas delas tinham feito isso, né? Você pagava, tipo assim, a última parcela era grátis. Então, por exemplo, isso aqui são esses incentivos. Isso precisa ser diminuído da mensuração desse passivo, tá? Outra coisa, ó, pagamentos variáveis de arrendamento, que dependam de índice ou de taxa inicialmente mensurados utilizando o índice ou taxa de data do início, tá? Ou seja, aqui, pessoal, ele entra aquela questão do contrato de aluguel, por exemplo, né? Porque você tem o contrato de aluguel, você começa a pagar, você criou um passivo com uma determinada taxa. Depois de um ano, você reajustou pelo IGPM, você tem uma outra taxa, você tem uma outra parcela, você precisa, então, fazer aí o ajuste no contrato. A Daiane Farias que fez esse comentário, se não me engano, não sei se foi a Daiane ou a Lilian, eu me lembro que fez esse comentário na aula passada, né? Dúvidas até aí, pessoal? Vocês estão muito quietos aí, muito silenciosos aí, né? Estou correndo bastante aqui para a gente poder avançar, ó. Então, ele fala aqui. Então, pagamento fixo, pagamento variável, ó, valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário de acordo com as garantias de valor residual. Então, normalmente, isso aqui normalmente está no contrato, pelo menos pelo contrato a gente consegue apurar essas garantias, esse valor residual. Preço de exercício da opção de compra, se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa opção. Tá? Essa opção de compra, pessoal, é aquela coisa de você pagar o aluguel e ali dentro você tem o valor residual garantido, né? Ou seja, você já está pagando uma parte do valor de compra lá no final do bem. Então, por isso, na verdade, esse é um dos pontos que fez com que, digamos assim, esses contratos de leasing passassem a ser reconhecidos dessa forma, porque a maior parte você paga o aluguel e ali você já exerce o direito de compra, você já está pagando um pedaço desse ativo, então ele efetivamente caracteriza como financiamento. Se você está fazendo um contrato, digamos assim, e você vai exercer essa opção de compra, tá? Você já sabe que vai exercer essa opção de compra, então, às vezes pode ser valor separado, tá? Se for separado, você já considera, então, ele como valor lá no passivo, né? Ou seja, ele faz parte da mensuração do passivo. E o E aqui, ó, pagamento de multa por rescisão do arrendamento. Então, se o prazo do arrendamento refletir o arrendatário, exercendo a opção de rescindir o arrendamento. Vejam que interessante, eu falei para vocês, olha, você tem um contrato de leasing e ele tem 24 meses, mas eu em 14 meses, 15 meses, vamos falar assim, eu vou cancelar o contrato. Só que você tem uma multa desses 5 meses aí, mas você já sabe na assinatura do contrato que você vai ficar 15 meses. Aí a Solange pode olhar e falar assim, mas peraí, Solange muito racional, né, Solange? Ela vai falar assim, mas peraí, como que você tem um contrato de 24 meses e você vai cancelar no 15º mês? Por que você faria isso? Bom, às vezes a gente não tem opção, né? Às vezes você precisa de um determinado espaço, às vezes você precisa de uma determinada máquina, equipamento, você vai usar um período, por exemplo, você vai fazer uma campanha, só que o arrendador, ele só aluga com 24 meses, por exemplo, mas você já sabe que vai entregar antes. São situações que acontecem, né? Você vai cobrar isso depois do cliente. Mas na hora de mensurar o meu passivo, veja, eu já sei, de acordo com o CPC 25, eu já sei que vou cancelar. Isso significa que eu já sei que eu vou ter que pagar essa multa. Então, na mensuração do meu passivo, eu vou considerar as parcelas mais a multa. Tudo bem, gente? Bastante detalhe também, né? Se a gente for pensar bem, né? Contrato de leasing, bastante detalhe. Ó, os pagamentos... Oi, pode falar. Mas a multa a gente considera... E aí o valor dela eu jogo no ativo também ou faço como se fosse uma provisão? Aqui ele não está falando, que ele está falando a mensuração do passivo, né? A multa, eu lançaria, eu mensuraria isso no passivo, é uma boa pergunta, hein? Me deixou aqui de calça curta, mas
veja, eu lançaria a multa como despesa. Ela comporia o valor do meu passivo. Peraí. Não. Acho que não. Porque a nossa filial aqui, ela sempre fez uma contingência, algo pensando em sair mesmo, né? Em despesas com remoção, essas num coisas. contrato de aluguel ou no como é que é esse contrato? Assim, que tipo de operação que é? Na verdade, eu não estava no contrato, né? Tanto que ia fazer só gerencial. Mas é algo pensando em, se eu não ficar até o fim do contrato, eu vou ter despesa com multa, com locomoção, né? Tá, mas nesse caso, veja só, nesse caso, vamos lá, são duas situações. Esse caso que eu estou lendo aqui para vocês, que eu estou falando, eu entendo que acho que seria melhor colocar no custo do ativo. Por quê? Porque você pegou um ativo e você já sabe que você vai ter que pagar aquele passivo mais a multa, porque você já sabe que vai ter que sair. Certo? Veja, você já fez essa opção. No início, você já fez a opção de quebra. É um pouquinho diferente do que você está falando. Assim, não, uma das empresas, ela já faz... Você falou assim, se ela sair, ela vai ter esse gasto, não é isso? Na sua fala tem o se, não é? Isso. Então, na opção que ele está dando... Vou explicar essa diferença, tá? Porque esse se aí vai fazer toda a diferença. E aí nós vamos depois falar isso lá no CPC 25. Mas aqui, ele está falando assim, ó, quer ver? Ó, vamos voltar aqui no slide. Ó. Então, ele fala, ó, pagamentos variáveis de arrendamento que dependam de índice ou taxa que inclui, por pagamentos vinculados, ainda de preço. Não é esse aqui. Pagamento de multa por rescisão, se o prazo do arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir. Ou seja, veja, que aqui ele fala que você vai fazer, mas ele já está considerando que você vai quebrar o contrato. Você já sabe que vai quebrar o contrato, certo? E por que isso é importante? Porque, vamos supor, você está falando assim, não, a minha empresa, ela pode sair. Se ela sair, se ela mudar, então ela vai ter lá uma contingência tal. Então, nesse caso, Lilian, não deveria nem reconhecer nenhum tipo de provisão. Entendi. Entendeu? Por quê? Veja, o CPC 25, quando ele fala de passivo, ele é muito claro. O passivo, ou se você pega o próprio conceito de passivo, ele fala assim, passivo é uma obrigação presente, tá? Proveniente de operação passada e que você espera, e esse espera, ele quer dizer, seja provável a saída de recursos. No seu caso, ele está falando, não, se sair, não é? Então, se sair, vamos lá. Qual a probabilidade disso acontecer? É remota, é possível ou é provável? É possível. Então, você não deveria reconhecer, entendeu? Neste caso, leasing, ele está falando, ó, você faz o contrato já sabendo que vai rescindir. Então, é provável, você já sabe. Então, você já sabe que naquela assinatura do contrato você vai pagar as parcelas mais a multa. Agora, se eu não tenho certeza da multa, mesmo no caso do leasing, eu não tenho certeza da multa, então eu não vou considerar esse pagamento variável como ele está falando aqui. Tá? No seu caso, Lilian, mesmo que gerencialmente, isso não deveria ser reconhecido, mas de jeito nenhum. Por quê? Porque não aconteceu. Você não tem previsão de pagar, você tem uma possibilidade. É igual multa de quebra de contrato. Tá? Então, por exemplo, eu estou num imóvel aqui. Tá? O meu contrato aqui é no mínimo de 1 ano, renovável, tal, mas eu vou ficar aqui 1 ano. Se eu sair antes de 1 ano, eu tenho uma multa, não tenho? Tem uma multa. Está no contrato isso. Pergunta. Eu já devo reconhecer essa multa ou não? Não. Por quê? Porque eu ainda não quebrei o contrato. Então, o passivo ainda não é presente, ou seja, o passivo ainda não existe. Entendeu? Então, nesse caso que você está falando, é assim, se é uma possibilidade, eu quero fazer essa contingência, o que você está fazendo? Você está jogando o resultado fora, digamos assim. Claro que se você estiver olhando do ponto de vista tributário e for lucro real, isso não vai fazer diferença nenhuma, porque esse reconhecimento ele é indedutível. Se for lucro presumido, você está diminuindo o lucro da empresa por algo que nem sabe se vai acontecer ainda. Percebeu? Sim.
Isso aí você já discute lá na empresa amanhã e fala, olha, isso é assim. Não, mas eu não lancei, não. Eu também bati o pé. Falei que não ia lançar. Você falou que não ia lançar? Falei que não, porque não tinha... para mim era uma contingência, né? E não uma provisão. Não, mas tem contingência que você pode reconhecer, por exemplo. Aí depois eles viram que o valor estava errado mesmo e acabou que a gente não lançou. Por exemplo, você pega um processo trabalhista. O processo trabalhista é uma contingência, até a decisão final é uma contingência. E aí é assim, eu só vou reconhecer aquilo quando ele for provável. Eu tenho várias etapas no processo trabalhista, no processo civil e assim sucessivamente. Tá? Por quê? Porque a gente nem sabe aí o que vai acontecer, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou meio chateado aí, né? Porque a Duda, não sei das quantas lá, separou do Nego do Borel, né? É Duda Reis, é isso? É isso? A Duda Reis se separou do Nego do Borel e agora ela tá metendo pau nele, falando mal dele e tal, não sei o quê, e ele falando mal dela. Eu fico mal, sabe? Porque você vê essas coisas. Ai, meu Deus, eu acho um absurdo. Só que o Nego do Borel, eu li hoje no jornal aí, o Nego do Borel parece que ele entrou com uma ação contra ela. Eu não li a matéria, só li a chamadinha, mas ele entrou e o juiz não deu provimento, o juiz não aceitou a entrada do processo dele e ainda chamou a atenção dele, falou um monte para ele. Provavelmente deve ter escrito isso no processo, não deu prosseguimento e ainda... Você entende? Então, assim, não adianta a gente falar assim, é igual aquele caso da Dani Calabresa e do Márcio Smelling lá. Então, você tem uma discussão. Então, até isso avançar e chegar, digamos, numa situação de provável, porque, por enquanto, é remoto, você não sabe o que vai acontecer, né? Ou talvez seja possível, a gente não sabe. Então, numa situação desse tipo, é possível. Quando que eu vou reconhecer isso? Quando for provável. Quando o advogado, e aí o especialista, nesse caso de processos de forma geral, que são contingências, viu, Lili? Ele vai falar assim, ó, vai falar assim, Nego do Borel, não tem jeito, você vai ter que pagar, entendeu? Vai ter que pagar uma pensão para a menina aí, tá? E aí, gente, se ele falar que eu terei que pagar, porque ele conhece o processo, já está vendo que eu vou perder, aí efetivamente eu já reconheço. Antes disso, nessa situação do contrato lá, não deveria reconhecer. Então, agora, quando você for discutir com as pessoas lá, você pode discutir com um pouco mais de base. Falar assim, existe uma possibilidade. Como é possível, não dá para reconhecer. Entendeu? Entendi. Oi? Entendi. Entendeu? Vamos lá, ó. Aqui ele fala a mensuração subsequente do ativo. Então, aqui entraria ali, aquilo que você falou. Ó, após a data do início, o arrendatário deve mensurar o ativo de direito de uso utilizando o método do custo, como se eu estivesse reconhecendo um imobilizado. Tá? Ó, opa. Para aplicar o método custo, o arrendatário deve mensurar o ativo de direito de uso ao custo, menos qualquer depreciação acumulada e qualquer perdas acumuladas por redução do valor recuperável, CPC 01, se for o caso, corrigido por qualquer remensuração do passivo de arrendamento especificado no item 36C. Quer ver? Ó, vamos ver esse item 36C aqui, hein? Vamos ver. Porque isso aqui é uma pergunta que o pessoal faz bastante. Ó. Então, fala aqui. Ó. Então, arrendamento reconhecimento inicial, 36. Os arrendadores devem reconhecer os ativos no tipo de arrendamento mercantil financeiro, seus balanços, como com os receber. Não é isso aqui. Nós estamos falando do arrendatário, né? É anterior, vamos ver. Precisa ver aqui, está separado aqui, pessoal. Está separado, deixa. Peguei certo ali. 36 item C, mas deixa, depois eu vejo. Então, qualquer remensuração do ativo de arrendamento especificado. Então, ó, para aplicar o arrendatário deve mensurar o ativo de direito de uso ao custo, beleza? Então, eu preciso apurar o custo de aquisição, menos qualquer depreciação acumulada, menos qualquer perda acumulada por redução ao valor recuperado. Então, a gente tem que pensar o seguinte, vamos pensar só no item A. Eu tenho um imóvel lá, um contrato de aluguel, eu faço um impairment desse imóvel lá, se for o caso, ou dependendo do ativo que eu estou utilizando. Se tiver ali uma possível perda, eu reconheço a perda. Método do custo. Então, menos depreciação, dependendo do caso, amortização,
ou perdas estimadas conforme CPC 01, tá? Ou aí ele fala aqui, ó, item B, corrigido por qualquer remensuração do passivo de arrendamento especificado no item 36. Então, isso aqui é como se ele fizesse o seguinte, eu tenho lá o meu contrato de leasing, registrei o meu ativo, só que agora minha parcela de aluguel aumentou, por exemplo, porque remensurou, tem uma remensuração, uma correção por conta do... Então, eu preciso ajustar o meu ativo também, ajusto o meu ativo e ajusto o meu passivo. Tá claro isso aí, gente? Né? Preciso fazer esse ajuste, não tem jeito. Ó, o arrendatário, então, deve aplicar os requisitos, aqui ele fala do CPC 27 mobilizado na depreciação de ativo de direito de uso, de acordo com os requisitos do item seguinte. Ó, se o arrendamento transferir propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo de encerramento, ou se o seu custo de ativo de direito de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra. O arrendatário deve depreciar o ativo de direito de uso desde a data de início até o fim da vida útil. O que ele está dizendo aqui? Então, tem um contrato de leasing. Isso aqui ainda muita gente faz, tá, pessoal? Faz errado, ó. Eu vou ler o outro aqui para a gente explicar isso. De outro modo, o arrendatário deve depreciar o ativo de direito de uso desde a data do início até o que ocorrer primeiro, entre o fim da vida útil do ativo de direito de uso ou do fim do prazo de arrendamento, tá? Fala, de outro modo, se você não vai ficar com o bem, porque o que acontece, pessoal? Às vezes você faz um contrato de leasing, tem gente que não conhece aqui a norma, o que eles estão fazendo? Eu só vou fazer a depreciação, e era feito antes assim, né? Eu só vou reconhecer a depreciação depois que eu começar a depreciar e usar esse bem lá no final da vida útil dele, quando eu exercer o meu direito de compra. Então, até lá, o bem não é meu, eu não vou depreciar. Bom, antes era assim, não é mais. Então, você vê que ele fala assim, você tem o direito de uso, eu deprecio esse direito de uso desde o início do contrato, não mais até o final, ou melhor, não mais desde o final. Ou melhor, não mais a partir do final, né? Ó, e de outro modo, então eu deprecio o ativo desde a data de início até o que ocorrer primeiro, entre o fim da vida útil do ativo ou o fim do prazo de arrendamento, o fim do contrato, tá? Um ou outro. Aí, ó, o arrendatário deve aplicar o CPC 01, né, valor recuperável de ativos, para determinar se o ativo de direito de uso apresenta problemas na redução do valor recuperável e contabilizar qualquer perda, né, por recuperação, como se diz, recuperável identificada. Então, a gente, às vezes, está fazendo aí o contrato de leasing e acha que não tem que aplicar o 01. Como ele está dentro do imobilizado, pessoal, então lá dentro você tem que aplicar o CPC 01, que é o impairment, tá? E aqui a mensuração, ó, aqui ele fala de passivo, então, aumentado. Então, após a data de início, o arrendatário deve mensurar o passivo de arrendamento. Então, aquilo que você colocou lá na parte da dívida do seu contrato. Aumentando o valor contábil para refletir juros sobre o passivo de arrendamento, se for o caso, reduzindo o valor contábil para refletir os pagamentos do arrendamento efetuado. Lógico, se você tem juros, ele vai aumentando, você vai aumentando o seu passivo. Se você tem o pagamento, você vai diminuindo o seu passivo. Isso aqui é o procedimento normal. Ó, remensurando o valor contábil para refletir qualquer reavaliação ou modificação do arrendamento especificado no 3946 ou para refletir pagamentos fixos na essência revisados, né? Então, ele está dizendo assim, você tem lá contrato... Oi, Solange, pode falar, desculpa. Eu fiquei pensando aqui, porque você estava falando da depreciação e veio na minha cabeça. Digamos que eu tenho um arrendamento de um automóvel, 24 meses. Tá. Só que, assim, o veículo, eu vou depreciar em 36, porque ele tem a vida útil em 36. Como que eu faço a depreciação se o meu contrato é de 24? Então, aí entra aquela questão do prazo que a gente estava discutindo. Eu fiquei em dúvida, você explicou, mas eu mesmo assim fiquei em dúvida. Não, então, mas vamos lá. O que você vai fazer com esse veículo? Chegou no 24º mês. O que você vai fazer com ele? Você vai renovar automaticamente o contrato mais 12 meses ou você vai devolver o bem? Então, mas eu vou saber isso no início? Você tem que... Claro que você pode mudar isso, tá certo? Mas, a princípio, no início, vamos lá. Primeiro você fez o contrato, vou ficar 24 meses, tá? Então, só vou ficar 24 meses. No contrato, você tem cláusula de, digamos, de prorrogação desse prazo, mas, a princípio, vai ficar 24 meses. Eu falo assim, o seu contrato é 24 meses, prorrogável por mais 12. Você fala, neste momento, porque aí você tem uma mudança de estimativa.
A sua estimativa no momento da assinatura do contrato é 24. Você vai depreciando por 24. No momento que você falou assim, não, é lógico que isso, né, Solange, não deve ser feito no último mês do contrato, tá certo? Isso tem que ser a cada report. Então, vamos supor, você fez o contrato. Vamos supor que você fez em janeiro. Quando chegou em dezembro, você já tem que ter uma noção, né? Se você vai fazer 24, você terminaria no próximo dezembro. Você não poderia fazer essa mudança de estimativa em dezembro do próximo ano. Porque senão você depreciou 100% do ativo, e aí como é que você faz o restante? Entendeu? Então fala assim, fechou o primeiro ano, não, eu vou ficar mais 12. Aí é uma mudança de estimativa. Você mudaria o valor do passivo, mudaria o valor do ativo e recalcularia a sua depreciação. Entendi. Entendeu? Entendi. Teria que ser feito dessa forma. Por isso que o CPC aqui, ele reforça bem essa questão de você controlar o prazo e a sua opção de continuar ou não com aquele ativo. Entendeu? Vou continuar com esse ativo? Não vou ficar com ele? Não vou? Entendeu? Então, como é que eu vou dar esse, digamos, como é que vai ser esse tratamento aí? Então, é isso que vai fazer a diferença ali. Por isso que é importante, né? Você saber, digamos assim, pensar no prazo do contrato. Como você falou, no início eu acho que é 24, mas depois pode mudar. Pode até ser menor. Você pode pensar em 24, no meio do caminho você pensar em 15, como eu dei o exemplo. E aí você precisaria, então, rever essa depreciação. Tá claro, pessoal? Dúvidas? Tudo bem, Glaucio? Seja bem-vindo aí na aula, tá? Só ver uma coisa aqui. Aqui ele vai falar da apresentação e divulgação. Bom, aqui ele fala, então, após a data de início, a arrendatário deve reconhecer no resultado, salvo se os custos forem incluídos no valor contábil de outro ativo mediante utilização de pronunciamentos aplicáveis, estoque, por exemplo, juros sobre o passivo de arrendamento, tá? Então, ó, o arrendatário deve reconhecer no resultado, salvo se os custos forem incluídos no valor contábil do ativo ou outro ativo. Então, se for alguma despesa que aumente o valor do ativo, eu vou colocar no ativo. Fora isso, ele vai para resultado, tá? Ó, juros sobre o passivo de arrendamento e pagamentos variáveis de arrendamento não incluído na mensuração do passivo de arrendamento no período em que ocorre o evento ou a condição que gera esses pagamentos. Gente, a gente tem que lembrar que nós estamos falando aqui, basicamente, no reconhecimento nesse sinal de custo, tá? Então, eu preciso lembrar que a despesa financeira, a princípio, ele não entra, despesa financeira é despesa financeira, ele não entra no valor do meu ativo, tá? O valor que eu vou registrar aqui do meu ativo seria o meu valor à vista. Então, por exemplo, o meu contrato de leasing é de 120 meses. Quer perguntar, Glaucio? Se tem um contrato, por exemplo, vamos imaginar assim, tem uma parcela de 10 mil reais, sendo que 2 mil é juros, tá? Então, vamos supor que seja 10 meses. Estou chutando, tá? Então, 10 vezes 10, nós temos aí um contrato de 100 mil, não é isso? Sendo que ali dentro nós temos 2 mil de juros. Então, nós estamos falando de 80 mil de principal e 20 mil de juros. Na hora que eu vou registrar isso lá, pessoal, qual o valor que vai ser o meu ativo? O valor de custo, que é os 80 mil. Não é o valor com juros. Os juros ele não entra lá no valor do meu ativo. Eu preciso tirar. Esses juros ele vai ser considerado despesa financeira. Lembra, eu fiz acho que a contabilização desse item lá. Até a Daiane, né, perguntou como que fazia esse registro. Eu falei para tomar cuidado para não deduzir duas vezes no lucro real, dentro da parcela e depois o valor que seria a despesa financeira. Tudo bem, pessoal? Né? Ele fala que também os pagamentos variáveis de arrendamento que não foram incluídos na mensuração do passivo no período em que ocorre o evento ou a condição que gera esse pagamento. Então, isso também vai ser considerado aí no resultado, né? Ele deve apresentar no seu balanço ou divulgar nas notas explicativas. Veja o que ele fala, então, da apresentação. Ó. Fala no balanço ou divulgar nas notas explicativas. Ativos de direito de uso separadamente de outros ativos. Então, por exemplo, contrato de aluguel, por exemplo. Se o arrendatário não apresentar ativos de direito de uso separado no balanço, o arrendatário deve incluir ativos de direito de uso na mesma rubrica que aquela em que ativos subjacentes correspondentes seriam apresentados. Então, se eu não separo isso na nota explicativa, lá na contabilidade eu preciso ter uma conta contábil separada para isso. E divulgar quais rubricas no balanço incluem esses ativos. Então, eu não sei quantos são, tem um monte, está tudo numa conta só. Então, lá na minha nota explicativa, eu falo, ó, dentro do meu balanço está na conta tal, né, registrado em tal grupo.
Passivos de arrendamento separadamente de outros passivos. Então, a gente precisa ter uma conta lá, contratos de leasing, por exemplo, especificamente para poder separar isso aqui. E se o arrendatário não apresentar passivos de arrendamento separadamente, o arrendatário deve divulgar. Tá vendo? Ó, ele fala aqui, se ele não apresentar no balanço, então ele divulga na nota explicativa quais rubricas incluem esses passivos. Isso é importante para quem está de fora da empresa fazendo análise, ele precisa saber aquilo que é contrato de leasing e aquilo que são outros empréstimos ou financiamentos, né? Então, após a data de início, o arrendatário reconhece no resultado. Não, desculpa, isso aqui a gente já falou, né? Estamos aqui, né? Desculpa. Ó, na demonstração do resultado de outros resultados abrangentes, então, o arrendatário deve apresentar despesas de juros sobre o passivo de arrendamento, separadamente do encargo de depreciação, então isso é importante, tá? Os juros é uma conta, a depreciação é outra. Despesas de juros sobre o passivo são um componente de despesas financeiras, e aí, de acordo com o CPC 26, ele requer que seja apresentado separadamente, tá? Então, despesas de juros de passivo, ele fala que é um componente de despesa financeira, mas é importante lá no grupo de despesa financeira separar despesa com leasing, despesa financeira, que são as despesas bancárias, basicamente, que você tem aí, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, tem vários slides aqui, eu parei aqui, né? Então, já deu 8h30, vamos tomar um cafezinho, 10 minutinhos, né? 10, 15 minutinhos e a gente já volta, mais fácil. Tá bom, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, vou parar aqui a nossa gravação e voltamos já já. Então, 8h30, 8h40, 8h41, 2, a gente está de volta, tá bom?